Olá, meninas do crochê! Hoje eu vou ensinar a fazer esta Hello Kitty bailarina, sainha de bailarina e sapatilha de bailarina. Nós vamos precisar de um novelo de 40 gramas branco, um novelo de 40 gramas cor de rosa e um pedacinho de lã amarela e preta para fazer a boca e os olhinhos. Vamos usar meio ponto alto e agulha número 4. Vamos lá? Vamos começar então pela cabeça. Fiz uma laçada aqui na minha agulha e agora eu vou contar 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pulo aqui 2 pontos. No terceiro ponto, eu faço já um meio ponto alto, lembrando que todo o trabalho será feito em meio ponto alto. Próxima, mesma coisa. Até o final, então, destas correntinhas, nós vamos fazer o meio ponto alto em cada uma delas. Fico aqui, então, com 10 pontos, os da correntinha, né, que eu subi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no mesmo espaço que eu fiz o último ponto, eu faço mais 2 pontos para fazer a curva, porque aqui nós estamos fazendo um oval. 2 pontos que vão pertencer aí ao circular aqui lateral deste oval e mais um ponto para a gente seguir a volta desta carreira, certo? Então, eu tenho um ponto aqui, 2 que eu coloquei aqui, e mais o que a gente agora vai começar a volta. Prendendo o fio que sobrou aqui por trás, já vai arrematando ele. Próximo ponto, já tem a marquinha aqui, a gente já faz o outro ponto. Próximo ponto. E assim nós vamos voltando até o final. Fiz aqui ponto sobre ponto, cheguei aqui no último ponto. Então, aqui eu faço mais 2 pontos para formar também a curva do nosso oval, encerrando assim a primeira carreira. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. E nós temos assim a nossa primeira carreira. Subimos 1, 2 correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto, e vamos começar então agora a nossa segunda carreira. Nesta segunda carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto por toda a lateral. Toda esta parte reta, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Até chegar na curva. Agora, nós chegamos aqui na curva. Então, nós temos 1, 2, 3 pontos. Nestes 3 pontos, nós vamos fazer um aumento. O que é o aumento? 2 pontos na mesma correntinha de base. Então, fiz um aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Aqui na curva. Agora, eu volto a fazer o ponto sobre ponto. Chegando aqui na curva, eu faço os 3 aumentos e encerro aqui a carreira. Encontro com vocês no final desta carreira. Fiz os meus 3 aumentos aqui também. 1, 2, 3 aumentos. E agora, eu fecho esta carreira com um ponto baixíssimo.
Vamos dar início, então, à terceira carreira. Como que vai ser feito agora? Vamos fazer ponto sobre ponto também, por toda a lateral, até chegar lá na curva. Cheguei aqui no meu primeiro aumento que eu fiz. No meio deste aumento, eu faço outro aumento. Sigo ponto sobre ponto. Pela lateral aqui do nosso oval, até chegar ao nosso último aumento. Neste último aumento, eu também vou fazer um aumento. Então, esta carreira vai ser feita desse jeito. Nós vamos começar com ponto sobre ponto. Aqui, chegando o primeiro aumento, nós fazemos um aumento no meio dele aqui. Depois, ponto sobre ponto. Chegou no último aumento, nós também vamos fazer um aumento, ponto sobre ponto, e aqui, deste outro lado do oval, nós vamos fazer da mesma forma. Vamos aqui identificar o primeiro aumento, fazer um aumento aqui, e no último aumento aqui, da carreira anterior, também nós vamos fazer um aumento. Chegamos aqui do outro lado, identifiquei um aumento aqui, fiz o meu aumento. Depois, eu vim ponto sobre ponto, identifiquei o meu último aumento, fiz um aumento aqui e encerro assim a minha terceira carreira. Então, nós temos aqui a primeira carreira de aumentos laterais. Então, nós vamos fazer mais 3 carreiras desta mesma forma. Chegando aqui, nós identificamos aonde está o aumento, vamos fazer um aumento, ponto sobre ponto. Depois, nós identificamos novamente onde está o aumento e vamos fazer o aumento aqui. Então, nós vamos fazer mais 3 carreiras desta forma. Encontro com vocês no final destas mais 3 carreiras de aumento. Fiz aqui, então, as minhas 4 carreiras só de aumentos laterais. 1, 2, 3, 4 carreiras. Agora, nós vamos fazer o inverso. Aonde foi feito o aumento, nós vamos fazer a diminuição. Então, nós vamos até ali o aumento, também caminhando ponto sobre ponto. Cheguei aqui no meu aumento, como que eu vou fazer? Vou dar uma laçada na agulha, enfiar aqui bem no meio, onde tem o meu aumento, dar outra laçada na agulha, colocar novamente aqui dentro da corrente de base, traz outra laçada na agulha e pega uma laçada e traz todos aqui esses pontos que ficaram na agulha. Então, assim, de 2, eu transformei em 1. Então, este primeiro, nós colocamos, damos a primeira laçada da diminuição no meio do aumento e pegamos o ponto próximo e transformamos em um ponto. Agora, nós vamos para a outra lateral. Ponto sobre ponto, até chegarmos no próximo aumento. Cheguei aqui no meu próximo aumento. Só que neste daqui, nós vamos começar por aqui a nossa diminuição. No ponto anterior e pegando aqui o centro.
Então, damos uma laçada, trazemos, vamos introduzir no centro e trazer, e vamos transformar em um ponto só, certo? Continuando ponto sobre ponto até o próximo aumento. Cheguei aqui do outro lado, encontrei o meu aumento, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. A primeira diminuição, nós introduzimos a agulha bem no meio do aumento e pegamos o próximo e transformamos em um ponto só. Então, primeiro aumento, a gente introduz a agulha bem no meio do aumento e faz a diminuição. E na diminuição seguinte, nós fazemos igual foi feito também do outro lado. Nós começamos no ponto anterior ao aumento a fazer a diminuição. Cheguei aqui no meu aumento, então, no ponto anterior eu já introduzo a minha agulha, aí que eu vou introduzir no meio do aumento e vou transformar em um ponto só. Chegando ao final aqui da minha carreira, vou então fechar com um ponto baixíssimo. Fecho com um ponto baixíssimo. Então, esta daqui é a minha primeira carreira de diminuição. Coloco um alfinete aqui para eu ter uma base, né? Quem tiver um marcador, coloca o marcador. Então, aqui já é a minha primeira carreira. Como nós fizemos no aumento, 4 carreiras de aumento, agora nós vamos fazer aumentos laterais, né? Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de diminuição também laterais. Nesta próxima carreira de diminuição, nós temos aqui, então, a diminuição e não mais o aumento. Como que vai ser feito? Nós vamos pegar, então, esses 2 pontos aqui laterais da diminuição que foi feita e transformamos em um ponto também. Então, vai ficar uma diminuição em cima da outra. Então, nós vamos, a partir desta segunda carreira de diminuição, fazer dessa forma. Então, eu já tenho a minha primeira carreira, segunda, e vou fazer a terceira e a quarta de diminuição, agora desta forma, pegando aqui os pontos laterais da diminuição do ponto da carreira anterior. Terminei, então, as minhas 4 carreiras de diminuição. 1, 2, 3, 4, né? As outras 3, nós colocamos diminuição sobre diminuição, né? Identificamos ali o ponto de diminuição e pegamos entre eles ali e fizemos as nossas outras diminuições. Agora, próxima carreira, nós vamos fazer 3 diminuições laterais. Então, vamos aqui ponto sobre ponto. Aqui, eu já começo a minha primeira diminuição. Então, cheguei aqui, identifiquei a minha diminuição aqui, eu faço a primeira entre ela. Mais uma diminuição. E mais uma diminuição. Certo? Vamos aqui novamente. Ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto até chegar ali na próxima curva. Cheguei aqui do outro lado da outra curva, identifiquei aqui o meu
a minha diminuição, e aqui eu já começo a fazer a minha diminuição. Então, nas laterais, serão feitas 3 diminuições. 2, 3. E eu fecho aqui a minha carreira. Fechei aqui a minha carreira, né? Fiz as 3 diminuições de um lado, 3 diminuições de outro. E esta carreira eu vou fazer da mesma forma, ponto sobre ponto. Identifiquei aqui a minha diminuição, faço 1, 2, 3 diminuições novamente. Então, eu vou fazer nessa próxima carreira 3 diminuições laterais, identifiquei a primeira, já faço aqui a minha primeira diminuição neste ponto, e faço mais 2. E a mesma coisa do outro lado, farei 3 diminuições também laterais. Vamos lá? Fiz a última carreira de diminuição, né? Então, fiz uma carreira com 3 diminuições laterais, outra carreira de 3 diminuições laterais, e assim nós finalizamos a cabeça. Coloquei um pouco de enchimento aqui para dar um formato, e nós temos que colocar bastante enchimento depois para completar, para ficar bem cheinho. Então, a cabeça está pronta. Fechei aqui a minha carreira. Agora, eu vou arrematar aqui por dentro com agulha de tapeçaria, prender aqui por trás essa sobrinha de lã que ficou. Coloco aqui com um enchimento. E agora, nós vamos dar início ao corpo. Então, nós vamos trocar de lã. Eu vou agora começar a usar a lã cor-de-rosa, então. Então, nós temos aqui no final da cabeça uma carreira que ficou com 18 pontos. Como eu vou fazer a troca de cores, nesta primeira carreira, nós vamos pegar só o fio de trás da correntinha de base aqui, tá? Então, nós vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha que equivale a um meio ponto alto. Aqui mesmo, nós já vamos fazer o primeiro aumento. Nós vamos ter um aumento aqui, neste primeiro ponto. Segundo ponto, ponto sobre ponto. Próximo ponto, pegando sempre só o fio de trás. Um aumento, que são 2 pontos na mesma correntinha de base, né? E no próximo, um ponto. Não se preocupe se ficar esticado aqui, porque depois ele volta pro lugar, tá? Então, nesta carreira, primeira carreira cor-de-rosa aqui do vestido, nós vamos fazer um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, até o final desta carreira. Fiz aqui a minha primeira carreira, fechei ela com um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, subo aqui 2 correntinhas e eu começo a fazer agora esta segunda carreira, ponto sobre ponto, por toda esta carreira, ponto sobre ponto. Segunda carreira, ponto sobre ponto. Próxima carreira, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos. Então, aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. Em seguida, eu faço 1, 2 pontos. Próximo, um aumento. E no próximo, 1, 2 pontos.
por toda esta carreira. Terminei aqui a minha carreira, então, de um aumento 2 pontos, aumento 2 pontos. Agora, eu vou fazer a carreira de ponto sobre ponto. Até o final. Nesta próxima carreira, nós vamos fazer um aumento e 3 pontos, ponto sobre ponto. Agora, o aumento. Então, por toda esta carreira, é um aumento, 3 pontos sobre ponto e outro aumento, mais 3 pontos sobre ponto e um aumento por toda esta carreira. Fechei aqui a minha carreira e agora eu vou fazer 2 carreiras ponto sobre ponto. Então, vou fazer esta carreira ponto sobre ponto, fecho essa e subo mais uma, fazendo assim 2 carreiras ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras ponto sobre ponto, mas pegando somente o fio de trás da correntinha de base. Então, nós faremos agora 2 carreiras, pegando somente o fio de trás. Por que pegando somente o fio de trás? Isso é muito importante, porque fica este fio aqui solto na frente. E é neste fio que nós vamos começar a fazer ali o babado da saia da Hello Kitty. Então, agora, esta carreira pegando só o fio de trás e a próxima carreira também, ponto a ponto, pegando somente o fio de trás. Terminei aqui as minhas 2 carreiras pegando somente o fio de trás. Agora, eu começo a minha carreira de diminuição. Já levantei a correntinha, faço mais um ponto. Então, aqui eu tenho 2 pontos. Próximo ponto, uma diminuição. Agora, ponto sobre ponto, 2 pontos, né? Um sobre o outro ali. E o próximo, uma diminuição. Então, por toda esta carreira, eu vou fazer 1, 2 pontos, uma diminuição. 1, 2 pontos, uma diminuição. Por toda esta carreira, nos encontramos ao final desta carreira. No final desta carreira, eu fiz 2 pontos e uma diminuição. E aqui sobra um ponto. Eu faço esse ponto normalmente e fecho a minha carreira. Subo aqui já as 2 correntinhas para seguir para a minha próxima carreira. E a minha próxima carreira será feita da mesma forma. 2 pontos, já tenho um aqui das correntinhas, fiz o próximo. E o próximo, uma diminuição. Então, esta carreira também será feita da mesma forma. 1 ponto, 2 e uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição por toda esta carreira. Finalizada esta carreira, tirei aqui já a minha agulha, vou cortar aqui e encerro esta parte do corpo. Coloco aqui minha lã na agulha de tapeçaria e arremato aqui por trás, prendo meu fio aqui por trás. Agora, nós vamos dar início à parte de baixo aqui dos pés. Então, vamos colocar um pedaço de lã rosa aqui na agulha. Pedaço pequeno, não precisa muita coisa.
Eu terminei aqui, então, com 26 pontos. Eu vou separar 12 pontos de um lado, vou dobrar aqui minha Hello Kitty bem no meio aqui, e vou separar aqui 12 pontos de um lado e 12 pontos do outro, ficando com 24 pontos. Vai sobrar 2, porque são 26 pontos aqui, tem aqui. Esses 2 eu vou costurar aqui no meio. Então, eu vou marcar aqui com um alfinete o meu meio, o meu ponto do meio seria este daqui. Então, eu vou marcar aqui, vou fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o próximo é o que eu vou costurar com este daqui. Então, eu fico com 12 pontos desse lado e 12 deste lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ficou 12 pra cá e 12 pra cá. E esses 2 do meio são os que eu vou costurar com a minha agulha. Aqui já dei um nozinho na ponta, então vou pegar por dentro para não aparecer o meu nó. E eu vou pegar este ponto. Então, estes 2 pontos aqui vão ficar costurados aqui no meio. Certo? Vamos costurar, então, passando de um lado para o outro e vamos arrematar aqui a linha por dentro. Depois disso, nós já podemos colocar a linha branca na agulha de crochê para começarmos, então, as pernas. Coloquei o enchimento, então agora é a hora de encher a Hello Kitty e deixar ela bem durinha com o enchimento, que nós vamos fechar com os pés, né? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar somente o fio de trás, porque nós estamos trabalhando com outra cor, né? Quando muda a linha, a gente pega o fio de trás para dar um melhor acabamento. E nós vamos fazer, pegando somente o fio de trás, nós vamos trabalhar uma perna agora. Aqueles 12 pontos lá que ficaram. Então, eu já faço aqui um ponto baixo e uma correntinha, que equivale a um meio ponto alto. Já tenho aqui o meu primeiro ponto. Então, eu vou fazer um aumento. Vou fazer um aumento nesta carreira desta perna e um aumento e um ponto. Então, é desta forma que eu vou trabalhar aqui esta perna. Um aumento e um ponto, um aumento e um ponto, por todo o círculo, até aqui o nosso último ponto. Então, nós vamos nos encontrar aqui, um aumento e um ponto por toda esta carreira. Cheguei no meu 12º ponto, fecho aqui, com um ponto baixíssimo. Certo? Agora, nós vamos trabalhar 2 carreiras ponto sobre ponto. Então, já começo aqui e eu vou fazer por toda esta carreira e mais uma carreira ponto sobre ponto. Portanto, serão
duas carreiras aqui, ponto sobre ponto, a primeira em branco, e nós trocamos a linha, e a próxima nós já vamos usar o rosa. Então, essa é branca e a próxima é em rosa. Fiz, então, aqui a minha carreira de aumento, ponto sobre ponto branco e ponto sobre ponto rosa. Agora, eu vou fazer mais uma carreira, ponto sobre ponto cor-de-rosa. Feita aqui a minha outra carreira, ponto sobre ponto cor-de-rosa, agora eu vou fazer um ponto, já levantei aqui as minhas duas correntinhas que equivalem a um ponto, e uma diminuição. Então, já tenho um ponto ali, faço a minha primeira diminuição. Próximo, um ponto. E próximo, uma diminuição. Então, eu vou fazer um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, até o final desta carreira. Finalizei aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo, deixei um pedaço de linha um pouquinho comprido, que agora nós vamos fechar com a costura, mas primeiro vamos encher aqui a perninha com o enchimento. Enchi minha perninha aqui com o enchimento, agora com a agulha por dentro, eu vou entrando ponto a ponto e vou apertando, porque assim ele vai se fechando. Ele vai se fechando aqui, nós vamos apertando, ponto a ponto, até o final. Fechada aqui a perninha, passo minha agulha por dentro e saio em qualquer ponto aqui cor-de-rosa e corto a minha lã. Aqui ajeito o enchimento e faço as duas perninhas iguais, ajeitando aqui o enchimento. Depois das pernas prontas, aí nós pegamos novamente aqui a agulha com linha rosa, agulha de tapeçaria, e nós damos um pontinho aqui na aberturinha que ficou da perna, tá? Pra ficar aqui bem fechadinho. Agora, nós vamos fazer o lacinho da sapatilha da Hello Kitty. Então, eu vou ver aqui, vou separar aqui os 3 pontos do meio centrais aqui da perninha da Hello Kitty. Eu venho aqui no quarto ponto, né? Deixo um pedaço de linha aqui e dou envolvo aqui, né? Um ponto em volta deste ponto branco. Prendo aqui, fica presinho. Deixo essa lã menor pra frente, passo aqui minha linha por trás. Aqui eu vejo aonde é o ponto central também, é este daqui. Então, eu vou pegar por aqui na carreira de cima, entre uma carreira branca e outra. E eu dou aqui uma volta com a minha lã. Faço uma voltinha aqui com a minha lã. Prendi aqui atrás, ficou presinho. Agora, eu volto pra frente e 1, 2, 3, neste ponto, deixo os 3 aqui separados, neste ponto eu também dou uma voltinha aqui com a minha lã. Solto da minha agulha. Corto aqui um pedaço, que o fio ficou muito grande. E aqui eu faço o laço da sapatilha. Então, o lacinho da sapatilha tá pronto.
certo? Aqui a gente ajeita depois com a agulha para ficar bem certinho. E nós temos aqui a nossa Hello Kitty com a sapatilha. Agora, para fazer a saia da Hello Kitty, nós vamos utilizar aquele fio que nós deixamos saliente aqui, né, no final do corpinho dela. De ponta cabeça, né, ela vai ficar com a cabeça virada para nós e a perninha para trás. Nós vamos pegar a agulha com a linha rosa, vamos introduzir aqui. Aqui atrás. E nesse fio que ficou saliente, nós vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha que dá a altura de um meio ponto alto. E no mesmo ponto, nós vamos fazer um meio ponto alto. Então, em cada laço desse, nós vamos colocar 2 meio ponto alto por toda esta volta. Chegando ao final, nós nos encontramos. Cheguei no final da carreira, fiz 2 pontos em cada laçada, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 2 correntinhas e prendo no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Então, eu faço 2 correntinhas, prendo com um baixíssimo. 2 correntinhas e prendo no próximo ponto com um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, próximo ponto, um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo todo o babado. Já fiz na minha primeira carreira, todo o meu babadinho, ele fica assim, na primeira marca aqui de linha, e agora tô fazendo já na segunda. Então, vamos lá fazer os dois? As 2 camadas, então, da saia estão finalizadas. Agora, eu vou fazer a mãozinha, o bracinho da Hello Kitty. Faço aqui meu laço mágico. Faço o laço mágico, coloco mais uma correntinha, subo mais uma correntinha, que equivale a um meio ponto alto. E agora, aqui dentro do meu laço, eu vou colocar mais 6 pontos meio alto, para completar um total de 6 pontos dentro do meu laço mágico. 6 pontos dentro do laço, puxo meu fio menor e aqui eu já pego a minha agulha novamente e fecho o meu laço mágico com um ponto baixíssimo. Bem fechadinho aqui o meu laço, subo 2 correntinhas, aqui no mesmo ponto eu já faço um meio ponto alto, porque eu vou dobrar todos eles. Então, se são 6, agora eu vou fazer um aumento em cada correntinha de base, num total desta carreira, dessa segunda carreira, de 12 pontos. Então, eu vou dobrando cada ponto de base num total de 12 pontos agora. Fiquei aqui com meus 12 pontos, 6 pontos, 12. Levantei 2 correntinhas, agora eu vou fazer ponto sobre ponto nesta próxima carreira e nas próximas carreiras, tá? Então, o braço, ele vai ter 6 carreiras. Eu fiz aqui 6, dobrei, fiz 3 carreiras de ponto sobre ponto branco, depois eu troquei a linha, a lã,
e fiz a última em cor de rosa. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carreiras. 6 pontos, 12 pontos e as outras ponto sobre ponto. No final aqui eu arrematei, fechei a minha carreira e deixei um pedaço de lã aqui para poder costurar na Hello Kitty. Então, vamos fazer 2 dessas iguais. Os meus braços estão finalizados. Coloquei já a agulha aqui no fio que eu deixei do braço. Posiciono meu braço aqui na Hello Kitty, onde eu quero costurar. Prendo com o alfinete e com a agulha colocada nesse fio, né, que ficou aqui de sobra que eu deixei, eu procuro costurar aqui o braço, entre o braço e a Hello Kitty, prender aqui pelo fio de dentro, tá? Então, eu vou costurar ali na Hello Kitty, pegar um ponto da Hello Kitty e esses pontos aqui por dentro. Vamos lá, então, costurar. Lembrando que eu já coloquei aqui o meu enchimento. Os braços da Hello Kitty agora já estão costurados. Agora eu vou começar a fazer as orelhinhas da Hello Kitty. Então, da mesma forma que eu fiz os braços, colocando o laço mágico, 6 pontos meio alto dentro do laço mágico, fecho meu laço mágico com um ponto baixíssimo e aqui eu tenho, então, já o laço pronto, o anel pronto. Subo 2 correntinhas e aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento, né? Então, no primeiro ponto que eu levantei de correntinhas, eu já faço o meu primeiro aumento. Próximo ponto, eu faço um ponto sobre ponto. No próximo, eu faço um aumento. No próximo, um ponto. E assim até finalizar esta carreira. Então, vai ficar um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, até o final desta carreira. Finalizada a minha carreira, próxima carreira eu faço já no mesmo lugar também o meu primeiro aumento. Só que agora eu vou fazer 1, 2 pontos e depois o aumento. O aumento são 2 pontos aqui na mesma carreira de base, né? Corrente de base. Então, na primeira carreira, eu tenho um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Próxima carreira, 2 pontos, um aumento. Sempre eu começo com um aumento, 2 pontos, um aumento. Então, eu vou fazer dessa forma até o final, tá? Então, eu fiz aqui um aumento e um ponto. Na segunda, eu fiz um aumento, 2 pontos, na próxima, um aumento, 3 pontos, e na próxima, um aumento e 4 pontos. Então, nós vamos chegar até o aumento e 4 pontos, aí aqui fecha a carreira e deixa um pedaço de lã para a gente poder fazer a costura. Vamos lá fazer 2 iguais? Coloquei um pouco de enchimento em cada orelhinha e costurei da mesma forma que eu costurei os braços. Agora, nós vamos fazer os olhinhos e o nariz da Hello Kitty. Fiz uma correntinha aqui somente de 3 pontos e agora eu vou fazer o ponto baixo. Então, eu pulo 1, venho aqui e faço um ponto baixo. No próximo, a mesma coisa, um ponto baixo. Só vou fazer 2 pontos baixos aqui. Pulo um ponto, então, os outros são pontos baixos. Neste mesmo, eu faço outro ponto baixo. E assim eu faço uma curvinha. Aqui eu também já faço outro ponto baixo, que ele virou o trabalho agora, né? Tá do outro lado. Então, tem um pra baixo, um aqui que fica como lateral e um pra cima. E no próximo ponto aqui, eu faço também um ponto baixo. E mais um ponto baixo. E fecho aqui
no meu primeiro ponto e formo aqui, então, o narizinho e os olhinhos da Hello Kitty, tá? Fica assim um ovalzinho. Então, vão ser feitos 2 pretos e um amarelo, e depois costura, prende, né, com o alfinete no rosto ali da Hello Kitty e costura. Eu costuro por ser peça pequena, eu costuro com linha e agulha de costura mesmo. Para o laço da orelha da Hello Kitty, eu coloquei aqui 11 carreirinhas. Vou pular 2 aqui do início e vou fazer no próximo um meio ponto alto. E assim eu vou até o final, pegando todas as correntinhas. Encontro com vocês no final. Fiquei com 10 pontos, né? Eu conto aqui o primeiro, essa correntinha que ficou na ponta como um ponto. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou fechar aqui, onde tem as correntinhas aqui na primeira. A gente fecha com um ponto baixíssimo, ficando assim uma argola também, né? Então, aqui eu tenho 10 pontos. Vou subir 2 correntinhas e vou começar a circular aqui esses meus 10 pontos. Então, eu já tenho uma carreira, a segunda eu vou fazer ponto sobre ponto, né? Vão ser 10 pontos, tem 10 pontos de base, a segunda carreira também com 10 pontos. Então, eu vou fazer isso por 6 vezes. Então, eu preciso aqui de 6 carreiras, 6 a 8 carreiras. Aí, fica do gosto de cada um para ver o melhor tamanho do lacinho. Vamos lá? Fiz aqui as minhas 6 carreiras, né? Acho que é o suficiente pra gente colocar aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou passar a minha agulha aqui na lã, as 2 pontas, e eu vou costurar, né? Ficou esse pontinho solto aqui, vou costurar esse pontinho solto. Vou deixar essa linha que marca aqui pra dentro, né? Que vai ser costurado dessa forma na orelha. A gente esconde essa parte. E nós vamos costurar aqui, fechando, pegando só os pontos por dentro, né? Pra deixar essa linha aqui, pra ficar saliente, fica bem bonitinho. Então, a gente vai pegando ponto a ponto por dentro e depois, com as linhas que ficaram aqui, né? Nós vamos passar na agulha e daqui a pouco nós já voltamos. Costurei o meu laço dos 2 lados. Agora, eu coloquei a lã na agulha, dei um nó na ponta, passei de trás pra frente, bem aqui no meio. Agora, eu vou enrolar aqui, apertando, pra dar o formato do lacinho, não muitas vezes, umas 2 vezes só. Formato do laço. Aí, eu vou dar um nozinho aqui atrás, né, pra fechar, segurar a linha. E já vou costurar aqui na orelha da Hello Kitty. Vamos lá? E assim a nossa Hello Kitty ficou pronta. Espero que tenham gostado. E quem gosta de bichos em crochê, é só se inscrever no canal Crochetar, que eu sempre posto novidades. Até mais! Se fechando. Ele vai se fechando aqui, nós vamos apertando, ponto a ponto, até o final. Fechada aqui a perninha, passo minha agulha por dentro e saio em qualquer ponto aqui cor-de-rosa e corto a minha lã. Aqui ajeito o enchimento e faço as 2 perninhas iguais, ajeitando aqui o enchimento.
Depois das pernas prontas, aí nós pegamos novamente aqui a agulha com linha rosa, agulha de tapeçaria, e nós damos um pontinho aqui na aberturinha que ficou da perna, tá? Pra ficar aqui bem fechadinho. Agora, nós vamos fazer o lacinho da sapatilha da Hello Kitty. Então, eu vou ver aqui, vou separar aqui os 3 pontos do meio centrais aqui da perninha da Hello Kitty. Eu venho aqui no quarto ponto, né? Deixo um pedaço de linha aqui e dou envolvo aqui, né? Um ponto em volta deste ponto branco. Prendo aqui, fica presinho. Deixo essa lã menor pra frente, passo aqui minha linha por trás. Aqui eu vejo aonde é o ponto central também, é este daqui. Então, eu vou pegar por aqui na carreira de cima, entre uma carreira branca e outra. E eu dou aqui uma volta com a minha lã. Faço uma voltinha aqui com a minha lã. Prendi aqui atrás. Ficou presinho. Agora, eu volto pra frente e 1, 2, 3, neste ponto, deixo os 3 aqui separados, neste ponto eu também dou uma voltinha aqui com a minha lã. Solto da minha agulha. Corto aqui um pedaço, que o fio ficou muito grande. E aqui eu faço o laço da sapatilha. Então, o lacinho da sapatilha tá pronto, certo? Aqui a gente ajeita depois com a agulha pra ficar bem certinho. E nós temos aqui a nossa Hello Kitty com a sapatilha. Agora, para fazer a saia da Hello Kitty, nós vamos utilizar aquele fio que nós deixamos saliente aqui, né, no final do corpinho dela. De ponta cabeça, né, ela vai ficar com a cabeça virada para nós e a perninha para trás. Nós vamos pegar a agulha com a linha rosa, vamos introduzir aqui. Aqui atrás. E nesse fio que ficou saliente, nós vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha que dá a altura de um meio ponto alto. E no mesmo ponto, nós vamos fazer um meio ponto alto. Então, em cada laço desse, nós vamos colocar 2 meio ponto alto por toda esta volta. Chegando ao final, nós nos encontramos. Cheguei no final da carreira, fiz 2 pontos em cada laçada, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 2 correntinhas e prendo no próximo ponto com um ponto baixíssimo. Então, eu faço 2 correntinhas, prendo com um baixíssimo. 2 correntinhas e prendo no próximo ponto com um ponto baixíssimo. 1,
2 correntinhas, próximo ponto, um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazendo todo o babado. Já fiz na minha primeira carreira, todo o meu babadinho, ele fica assim, na primeira marca aqui de linha, e agora tô fazendo já na segunda. Então, vamos lá fazer os dois? As duas camadas, então, da saia estão finalizadas. Agora, eu vou fazer a mãozinha, o bracinho da Hello Kitty. Faço aqui meu laço mágico. Faço o laço mágico, coloco mais uma correntinha, subo mais uma correntinha, que equivale a um meio ponto alto. E agora, aqui dentro do meu laço, eu vou colocar mais 6 pontos meio alto, para completar um total de 6 pontos dentro do meu laço mágico. 6 pontos dentro do laço, puxo meu fio menor e aqui eu já pego a minha agulha novamente e fecho o meu laço mágico com um ponto baixíssimo. Bem fechadinho aqui o meu laço, subo uma, 2 correntinhas. Aqui no mesmo ponto eu já faço um meio ponto alto, porque eu vou dobrar todos eles. Então, se são 6, agora eu vou fazer um aumento em cada correntinha de base, ponto normalmente, e fecho a minha carreira. Subo aqui já as 2 correntinhas, para seguir para minha próxima carreira. E a minha próxima carreira será feita da mesma forma. 2 pontos, já tenho um aqui das correntinhas, fiz o próximo, e o próximo uma diminuição. Então, esta carreira também será feita da mesma forma. 1 ponto, 2 e uma diminuição, 2 pontos e uma diminuição por toda esta carreira. Finalizada esta carreira, tirei aqui já a minha agulha, vou cortar aqui e encerro esta parte do corpo. Coloco aqui minha lã na agulha de tapeçaria e arremato aqui por trás, prendo meu fio aqui por trás. Agora, nós vamos dar início à parte de baixo aqui dos pés. Então, vamos colocar um pedaço de lã rosa aqui na agulha. Pedaço pequeno, não precisa muita coisa. Eu terminei aqui, então, com 26 pontos. Eu vou separar 12 pontos de um lado, vou dobrar aqui minha Hello Kitty bem no meio aqui, e vou separar aqui 12 pontos de um lado e 12 pontos do outro, ficando com 24 pontos. Vai sobrar 2, porque são 26 pontos aqui, tem aqui. Esses 2 eu vou costurar aqui no meio. Então, eu vou marcar aqui com um alfinete o meu meio, meu ponto do meio seria este daqui. Então, eu vou marcar aqui, vou fazer a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o próximo é o que eu vou costurar com este daqui. Então, eu fico com 12 pontos desse lado e 12 deste lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Então, ficou 12 pra cá e 12 pra cá. E esses dois do meio são os que eu vou costurar com a minha agulha. Aqui já dei um nozinho na ponta, então vou pegar por dentro para não aparecer o meu nó. E eu vou pegar este ponto. Então, estes dois pontos aqui vão ficar costurados aqui no meio, certo? Vamos costurar, então, passando de um lado para o outro e vamos arrematar aqui a linha por dentro. Depois disso, nós já podemos colocar a linha branca na agulha de crochê para começarmos, então, as pernas. Coloquei o enchimento, então agora é a hora de encher a Hello Kitty e deixar ela bem durinha com o enchimento, que nós vamos fechar com os pés, né? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar somente o fio de trás, porque nós estamos trabalhando com outra cor, né? Quando muda a linha, a gente pega o fio de trás para dar um melhor acabamento. E nós vamos fazer, pegando somente o fio de trás, nós vamos trabalhar uma perna agora. Aqueles 12 pontos lá que ficaram. Então, eu já faço aqui um ponto baixo e uma correntinha, que equivale a um meio ponto alto. Já tenho aqui o meu primeiro ponto. Então, eu vou fazer um aumento. Vou fazer um aumento nesta carreira, desta perna. E um aumento e um ponto. Então, é desta forma que eu vou trabalhar aqui esta perna. Um aumento e um ponto, um aumento e um ponto, por todo o círculo, até aqui o nosso último ponto. Então, nós vamos nos encontrar aqui. Um aumento e um ponto por toda esta carreira. Cheguei no meu 12º ponto. Fecho aqui com um ponto baixíssimo, certo? Agora, nós vamos trabalhar 2 carreiras ponto sobre ponto. Então, já começo aqui e eu vou fazer por toda esta carreira e mais uma carreira ponto sobre ponto. Portanto, serão 2 carreiras aqui ponto sobre ponto, a primeira em branco e nós trocamos a linha e a próxima nós já vamos usar o rosa. Então, essa é branca e a próxima é em rosa. Fiz, então, aqui a minha carreira de aumento, ponto sobre ponto branco e ponto sobre ponto rosa. Agora, eu vou fazer mais uma carreira, ponto sobre ponto cor-de-rosa. Feita aqui a minha outra carreira, ponto sobre ponto cor-de-rosa, agora eu vou fazer um ponto, já levantei aqui as minhas 2 correntinhas que equivalem a um ponto, e uma diminuição. Então, já tenho um ponto ali, faço a minha primeira diminuição. Próximo, um ponto. E próximo, uma diminuição. Então, eu vou fazer um ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, até o final desta carreira. Finalizei aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo, deixei um pedaço de linha um pouquinho comprido, que agora nós vamos fechar com a costura, mas primeiro vamos encher aqui a perninha com o enchimento. Enchi minha perninha aqui com o enchimento, agora com a agulha por dentro, eu vou entrando ponto a ponto e vou apertando, porque assim ele vai outro,
E esta carreira eu vou fazer da mesma forma, ponto sobre ponto. Identifiquei aqui a minha diminuição, faço uma, duas, três diminuições novamente. Então, eu vou fazer nessa próxima carreira 3 diminuições laterais, identifiquei a primeira, já faço aqui a minha primeira diminuição neste ponto, e faço mais 2. E a mesma coisa do outro lado, farei 3 diminuições também laterais. Vamos lá? Fiz a última carreira de diminuição, né? Então, fiz uma carreira com 3 diminuições laterais, outra carreira de 3 diminuições laterais e assim nós finalizamos a cabeça. Coloquei um pouco de enchimento aqui para dar um formato e nós temos que colocar bastante enchimento depois para completar, para ficar bem cheinho. Então, a cabeça está pronta. Fechei aqui a minha carreira. Agora, eu vou arrematar aqui por dentro com agulha de tapeçaria, prender aqui por trás essa sobrinha de lã que ficou. Coloco aqui com um enchimento. E agora, nós vamos dar início ao corpo. Então, nós vamos trocar de lã. Eu vou agora começar a usar a lã cor-de-rosa, então. Então, nós temos aqui no final da cabeça uma carreira que ficou com 18 pontos. Como eu vou fazer a troca de cores nesta primeira carreira, nós vamos pegar só o fio de trás da correntinha de base aqui, tá? Então, nós vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha que equivale a um meio ponto alto. Aqui mesmo, nós já vamos fazer o primeiro aumento. Nós vamos ter um aumento aqui, neste primeiro ponto. Segundo ponto, ponto sobre ponto. Próximo ponto, pegando sempre só o fio de trás. Um aumento, que são 2 pontos na mesma correntinha de base, né? E no próximo, um ponto. Não se preocupe se ficar esticado aqui, porque depois ele volta pro lugar, tá? Então, nesta carreira, primeira carreira cor-de-rosa aqui do vestido, nós vamos fazer um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, até o final desta carreira. Fiz aqui a minha primeira carreira, fechei ela com um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, subo aqui 2 correntinhas e eu começo a fazer agora esta segunda carreira, ponto sobre ponto, por toda esta carreira, ponto sobre ponto. Segunda carreira, ponto sobre ponto. Próxima carreira, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos. Então, aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. Em seguida, eu faço 1, 2 pontos. Próximo, um aumento. E no próximo, 1, 2 pontos por toda esta carreira. Terminei aqui a minha carreira, então, de um aumento, 2 pontos, aumento, 2 pontos. Agora, eu vou fazer a carreira de ponto sobre ponto. Até o final. Nesta próxima carreira, nós vamos fazer um aumento e 3 pontos, ponto sobre ponto.
Agora o aumento. Então, por toda esta carreira, é um aumento, 3 pontos sobre ponto e outro aumento, mais 3 pontos sobre ponto e um aumento por toda esta carreira. Fechei aqui a minha carreira e agora eu vou fazer 2 carreiras ponto sobre ponto. Então, vou fazer esta carreira ponto sobre ponto, fecho essa e subo mais uma, fazendo assim 2 carreiras ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras ponto sobre ponto, mas pegando somente o fio de trás da correntinha de base. Então, nós faremos agora 2 carreiras, pegando somente o fio de trás. Por que pegando somente o fio de trás? Isso é muito importante, porque fica este fio aqui solto na frente. E é neste fio que nós vamos começar a fazer ali o babado da saia da Hello Kitty. Então, agora esta carreira pegando só o fio de trás e a próxima carreira também ponto a ponto pegando somente o fio de trás. Terminei aqui as minhas 2 carreiras pegando somente o fio de trás. Agora eu começo a minha carreira de diminuição. Já levantei a correntinha, faço mais um ponto. Então, aqui eu tenho 2 pontos. Próximo ponto, uma diminuição. Agora, ponto sobre ponto, 2 pontos, né? Um sobre o outro ali. E o próximo, uma diminuição. Então, por toda esta carreira, eu vou fazer 1, 2 pontos, uma diminuição. 1, 2 pontos, uma diminuição. Por toda esta carreira, nos encontramos ao final desta carreira. No final desta carreira, eu fiz 2 pontos e uma diminuição, e aqui sobra um ponto, eu faço esse ponto. Olá, meninas do crochê! Hoje eu vou ensinar a fazer esta Hello Kitty bailarina, sainha de bailarina e sapatilha de bailarina. Nós vamos precisar de um novelo de 40 gramas branco, um novelo de 40 gramas cor de rosa e um pedacinho de lã amarela e preta para fazer a boca e os olhinhos. Vamos usar meio ponto alto e agulha número 4. Vamos lá? Vamos começar então pela cabeça. Fiz uma laçada aqui na minha agulha e agora eu vou contar 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pulo aqui 2 pontos. No terceiro ponto, eu faço já meio ponto alto, lembrando que todo o trabalho será feito em meio ponto alto. Próxima, mesma coisa. Até o final, então, destas correntinhas, nós vamos fazer o meio ponto alto em cada uma delas. Fico aqui, então, com 10 pontos, os da correntinha, né, que eu subi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui no mesmo espaço que eu fiz o último ponto, eu faço mais 2 pontos para fazer a curva, porque aqui nós estamos fazendo um oval. 2 pontos que vão
pertencer aí ao circular aqui lateral deste oval, e mais um ponto para a gente seguir a volta desta carreira, certo? Então, eu tenho um ponto aqui, 2 que eu coloquei aqui, e mais o que a gente agora vai começar a volta, prendendo o fio que sobrou aqui por trás, já vai arrematando ele. Próximo ponto, já tem a marquinha aqui, a gente já faz o outro ponto. Próximo ponto, e assim nós vamos voltando até o final. Fiz aqui ponto sobre ponto, cheguei aqui no último ponto, então aqui eu faço mais 2 pontos para formar também a curva do nosso oval, encerrando assim a primeira carreira. Fecho aqui com um ponto baixíssimo e nós temos assim a nossa primeira carreira. Subimos 1, 2 correntinhas, que equivalem a um meio ponto alto, e vamos começar então agora a nossa segunda carreira. Nesta segunda carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto por toda a lateral. Toda esta parte reta, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Até chegar na curva. Agora, nós chegamos aqui na curva. Então, nós temos 1, 2, 3 pontos. Nestes 3 pontos, nós vamos fazer um aumento. O que é o aumento? 2 pontos na mesma correntinha de base. Então, eu fiz um aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Aqui na curva. Agora, eu volto a fazer o ponto sobre ponto. Chegando aqui na curva, eu faço os 3 aumentos e encerro aqui a carreira. Encontro com vocês no final desta carreira. Fiz os meus 3 aumentos aqui também. 1, 2, 3 aumentos. E agora eu fecho esta carreira com um ponto baixíssimo. Vamos dar início, então, à terceira carreira. Como que vai ser feito agora? Vamos fazer ponto sobre ponto também, por toda a lateral, até chegar lá na curva. Cheguei aqui no meu primeiro aumento que eu fiz. No meio deste aumento, eu faço outro aumento. Sigo ponto sobre ponto. Pela lateral aqui do nosso oval, até chegar ao nosso último aumento. Neste último aumento, eu também vou fazer um aumento. Então, esta carreira vai ser feita desse jeito. Nós vamos começar com ponto sobre ponto. Aqui, chegando o primeiro aumento, nós fazemos um aumento no meio dele aqui. Depois, ponto sobre ponto. Chegou no último aumento, nós também vamos fazer um aumento
ponto sobre ponto, e aqui, deste outro lado do oval, nós vamos fazer da mesma forma. Vamos aqui identificar o primeiro aumento, fazer um aumento aqui, e no último aumento aqui, da carreira anterior, também nós vamos fazer um aumento. Chegamos aqui do outro lado, identifiquei o aumento aqui, fiz o meu aumento, depois eu vim ponto sobre ponto, identifiquei o meu último aumento, fiz um aumento aqui e encerro assim a minha terceira carreira. Então, nós temos aqui a primeira carreira de aumentos laterais. Então, nós vamos fazer mais 3 carreiras desta mesma forma. Chegando aqui, nós identificamos aonde está o aumento, vamos fazer um aumento, ponto sobre ponto. Depois, nós identificamos novamente aonde está o aumento e vamos fazer o aumento aqui. Então, nós vamos fazer mais 3 carreiras desta forma. Encontro com vocês no final destas mais 3 carreiras de aumento. Fiz aqui, então, as minhas 4 carreiras só de aumentos laterais. 1, 2, 3, 4 carreiras. Agora, nós vamos fazer o inverso. Aonde foi feito o aumento, nós vamos fazer a diminuição. Então, nós vamos até ali o aumento, também caminhando ponto sobre ponto. Cheguei aqui no meu aumento, como que eu vou fazer? Vou dar uma laçada na agulha, enfiar aqui bem no meio, onde tem o meu aumento, dar outra laçada na agulha, colocar novamente aqui dentro da corrente de base, traz outra laçada na agulha e pega uma laçada e traz todos aqui esses pontos que ficaram na agulha. Então, assim, de 2, eu transformei em 1. Então, este primeiro nós colocamos, damos a primeira laçada da diminuição no meio do aumento e pegamos o ponto próximo e transformamos em um ponto. Agora, nós vamos para a outra lateral. Ponto sobre ponto, até chegarmos no próximo aumento. Cheguei aqui no meu próximo aumento. Só que neste daqui, nós vamos começar por aqui a nossa diminuição. No ponto anterior e pegando aqui o centro. Então, damos uma laçada, trazemos, vamos introduzir no centro e trazer, e vamos transformar em um ponto só. Certo? Continuando ponto sobre ponto até o próximo aumento. Cheguei aqui do outro lado, encontrei o meu aumento, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. A primeira diminuição, nós introduzimos a agulha bem no meio do aumento e pegamos o próximo e transformamos em um ponto só. Então, primeiro aumento, a gente introduz a agulha bem no meio do aumento e faz a diminuição. E na diminuição seguinte, nós fazemos igual foi feito também do outro lado. Nós começamos no ponto anterior ao aumento a fazer a diminuição. Cheguei aqui no meu aumento, então, no ponto anterior eu já introduzo a minha agulha, aí que eu vou introduzir no meio do aumento e vou transformar em um ponto só. Chegando ao final aqui da minha carreira, vou então fechar com um ponto baixíssimo. Fecho com um ponto baixíssimo.
Então, esta daqui é a minha primeira carreira de diminuição. Coloco um alfinete aqui para eu ter uma base, né? Quem tiver um marcador, coloca o marcador. Então, aqui já é a minha primeira carreira. Como nós fizemos no aumento, 4 carreiras de aumento, agora nós vamos fazer aumentos laterais, né? Agora, nós vamos fazer 4 carreiras de diminuição também laterais. Nesta próxima carreira de diminuição, nós temos aqui, então, a diminuição e não mais o aumento. Como que vai ser feito? Nós vamos pegar, então, esses 2 pontos aqui laterais da diminuição que foi feita. E transformamos em um ponto também. Então, vai ficar uma diminuição em cima da outra. Então, nós vamos, a partir desta segunda carreira de diminuição, fazer dessa forma. Então, eu já tenho a minha primeira carreira, segunda, e vou fazer a terceira e a quarta de diminuição, agora desta forma, pegando aqui os pontos laterais da diminuição do ponto da carreira anterior. Terminei, então, as minhas 4 carreiras de diminuição. 1, 2, 3, 4, né? As outras 3, nós colocamos diminuição sobre diminuição, né? Identificamos ali o ponto de diminuição e pegamos entre eles ali e fizemos as nossas outras diminuições. Agora, próxima carreira, nós vamos fazer 3 diminuições laterais. Então, vamos aqui ponto sobre ponto. Aqui, eu já começo a minha primeira diminuição. Então, cheguei aqui, identifiquei a minha diminuição aqui, eu faço a primeira entre ela. Mais uma diminuição. E mais uma diminuição. Certo? Vamos aqui novamente. Ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto até chegar ali na próxima curva. Aqui do outro lado da outra curva, identifiquei aqui a minha diminuição e aqui eu já começo a fazer a minha diminuição. Então, nas laterais serão feitas 3 diminuições. 2. 3. E eu fecho aqui a minha carreira. Fechei aqui a minha carreira, né? Fiz as 3 diminuições de um lado, 3 diminuições de outro.